Em uma noite fria de outono, quando a névoa se espalhava pelas ruas de paralelepípedos de Serra Dourada como um véu vivo, um crime impossível quebrou para sempre a tranquilidade daquela pequena cidade nas montanhas. Pouco depois da meia-noite, um grito abafado ecoou próximo à praça central. Foi rápido, seco. E logo depois, silêncio absoluto. Na manhã seguinte, o corpo do Dr. Arthur Almeida, um respeitado historiador local, foi encontrado em seu escritório com a porta entreaberta e sinais claros de violência. Serra Dourada nunca havia visto algo assim, e talvez nunca estivesse preparada para o que viria depois. A polícia chegou cedo, sirenes cortando o ar gelado, vizinhos cochichando, olhares assustados nas janelas. Um homem conhecido por estudar o passado havia sido brutalmente arrancado do presente. Mas enquanto a cidade acordava em choque, havia alguém que já estava acordado naquela hora. Alguém que tinha visto demais. O nome dele era Elias. Elias era relojoeiro. Um homem solitário, preciso, metódico, conhecido por repetir os mesmos gestos todos os dias, como se vivesse sincronizado com as engrenagens que consertava. Ele morava em um pequeno apartamento acima da própria loja, a poucos metros do escritório do Dr. Almeida, naquela noite. Elias trabalhava em um antigo relógio de pêndulo, exigente, delicado. Quando fez algo que fazia sempre antes de dormir, parou por um instante na janela para tomar um gole de chá. E foi nesse exato momento, por volta das 0h15, que ele viu, uma figura surgiu correndo da direção do escritório do historiador. Não era apenas uma sombra confusa. Era um homem alto, magro, usando um casaco escuro. Corria com pressa, mas também com cautela. A névoa tentou escondê-lo, mas não conseguiu. Sob a luz fraca de um poste, o homem parou por uma fração de segundo e olhou para trás, como quem teme estar sendo seguido. E nesse instante, Elias viu o rosto. Viu os olhos, o formato do maxilar, a cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Ele não imaginou, não supôs. Elias tinha a mente treinada para perceber detalhes mínimos, e aquele rosto ficou gravado com uma nitidez que o acompanharia por 10 longos anos. Na manhã seguinte, assim que soube do assassinato, Elias foi direto à delegacia. Contou tudo com exatidão quase obsessiva. Altura, postura, roupa, expressão, movimento e, principalmente, o rosto. Disse com convicção: "Eu vi o assassino." No início, os detetives ouviram com atenção. O inspetor Mendes, experiente, anotava em silêncio. Mas à medida que os minutos passavam, uma dúvida sutil começou a se infiltrar na sala. Por que ninguém mais tinha visto nada? Serra Dourada era pequena. Um grito, uma corrida na praça principal, perto da meia-noite. E apenas um homem havia percebido tudo. Além disso, Elias era recluso, falava pouco, não tinha família, não frequentava bares nem eventos da cidade. Logo, os rótulos começaram a surgir. Excêntrico, solitário demais. Idealista, talvez confuso. A investigação seguiu, mas sem digitais claras, sem pegadas, sem sinais de arrombamento. O assassino usara luvas. A arma do crime provavelmente era um castiçal pesado do próprio escritório. Tudo apontava para alguém frio, planejado, cuidadoso. O relato de Elias, descrevendo alguém correndo em pânico, começava a destoar da narrativa que a polícia queria montar. Pouco a pouco, o testemunho foi sendo empurrado para a margem. Elias passou a ser chamado apenas quando necessário. Em certo momento, alguns chegaram a sugerir Emerton Valado que ele poderia estar confundindo lembranças com fantasia. Ou pior, que sua proximidade com o local o tornava um possível suspeito. Elias sentiu algo pior que medo. Sentiu invisibilidade. Ele insistiu, repetiu detalhes, mencionou novamente a cicatriz acima da sobrancelha. Mas ouviram aquilo como exagero. Um detalhe provavelmente inventado. A cidade seguiu em frente. A investigação esfriou. Outras pistas falharam. E com o tempo, o assassinato do Dr. Almeida se tornou mais um arquivo empoeirado. Um caso não resolvido, para todos, menos para Elias. Anos se passaram. O cabelo escurecido virou branco. O inspetor Mendes se aposentou. Novos policiais chegaram sem ligação emocional com o caso. O rosto do assassino, porém, nunca envelheceu na mente do relojoeiro. Continuava ali intacto, esperando justiça. Então, 10 anos depois, outra cidade entrou em alerta. Em Monte Verde, uma cidade vizinha, uma sequência de roubos noturnos começou a acontecer. Crimes limpos discretos. Até que um detalhe mudou tudo. Uma caixa de música antiga foi roubada de uma idosa. O caso ganhou atenção e levou à prisão de um receptador. Sob pressão, ele entregou o nome: Ricardo Silva. Quando a foto de Ricardo foi divulgada pela polícia, um antigo detetive de Serra Dourada sentiu algo estranho, um desconforto difícil de explicar. Ele puxou um arquivo esquecido do fundo da gaveta. O caso Almeida, o depoimento de Elias. E então, tudo se encaixou. Altura, constituição,
o casaco citado anos antes. E ali claramente visível na fotografia, a cicatriz acima da sobrancelha esquerda. O caso foi reaberto. Ricardo Silva havia morado em Serra Dourada na época do crime. Trabalhava como ajudante em uma obra próxima ao escritório do historiador. Tivera desentendimentos por causa de barulho. Um possível roubo que saiu do controle. O motivo exato nunca ficou totalmente claro. Mas a descrição de Elias, ignorada por uma década, agora fazia sentido demais para ser descartada. Elias foi chamado novamente à delegacia. Caminhava devagar, cansado, mas lúcido. Quando colocaram a foto diante dele, seus olhos se arregalaram. É ele, disse sem hesitar. Eu disse 10 anos atrás. Eu sempre soube. Ricardo Silva foi formalmente acusado. Nunca confessou. Mas desta vez a cidade acreditou em Elias. A justiça veio tarde demais para apagar os danos, mas suficiente para provar uma coisa essencial: Elias nunca esteve errado. O assassino esteve solto por 10 anos porque ninguém quis ouvir um homem que parecia invisível. Um homem simples. Um homem solitário. Um homem que viu a verdade e pagou por isso com isolamento. A história de Elias é um lembrete inquietante de quantas verdades são ignoradas, não por falta de provas, mas por preconceito, pressa e descrença. Quantas vozes semelhantes foram silenciadas? Quantos crimes permaneceram impunes porque alguém não parecia confiável o bastante? Serra Dourada nunca mais foi a mesma. E Elias finalmente pôde dormir sabendo que, apesar de tudo, a verdade não se desgasta com o tempo. Ela apenas espera. Se você acredita que testemunhos não devem ser ignorados, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias reais que o tempo tentou esconder menos, mas não conseguiu.